Então, antes de falar o que eu trabalhei no meu mestrado, qual foi minha pesquisa, eu gostaria de falar um pouquinho sobre o que é a epigenética, introduzir alguns termos, né? E introduzir essa questão de estilo de vida e saúde, porque eu trabalhei com um mecanismo da epigenética, que é a metilação do DNA na depressão. Então, essa é a minha linha de pesquisa, né? Então, eu vou começar a falar um pouquinho e depois, num segundo momento, a gente vai ver o que eu trabalhei exatamente no mestrado, tá bom? Bom, com certeza, alguns de vocês aqui já se perguntou como que nós temos diferentes tipos celulares se no núcleo dessas células o DNA ele é o mesmo, tá? Se alguém aqui nunca se perguntou isso, com certeza tá com essa questão na cabeça agora. Ser humano, por exemplo, ele tem por volta de 130 tipos de células diferentes e cada uma dessas células, ela desempenha uma função diferente, né? E como que isso é possível? Se dentro dela, como eu disse, é o mesmo material genético, é a mesma sequência do DNA, né? Existem alguns mecanismos que vão regular qual é a parte do DNA que vai ser lido por cada tipo de célula. Eu gosto de pensar que é como se o DNA ele fosse uma receita muito grande, muito grande, né, pelo que a gente sabe, e cada tipo de célula vai ler um pedacinho dessa receita que seja importante para ela, né? Para ela desempenhar aquelas funções, as funções que o organismo exige que ela desempenhe, né? Então, a receita nunca vai ser lida por uma célula toda. Então, cada célula vai ler uma pequena parte, tá? E é dessa forma que a gente vai ter esses diferentes tipos de células no nosso organismo. Aqui, por exemplo, a gente vai ver um pouquinho de um mecanismo da epigenética, que é a metilação do DNA. Em azul, está representado áreas do DNA que têm pouca metilação, né? São sequências do DNA, genes que são pouco metilados. E em amarelo, sequências que possuem alta metilação. A metilação do DNA, basicamente, ela está envolvida no controle da transcrição. Quando um gene, uma sequência do DNA, ela está metilada, vai impedir a transcrição daquele gene, vai impedir a leitura, né, daquele gene. Então, em azul, como é baixa metilação, esses genes eles são expressos. Em amarelo, como é alta metilação, eles não vão ser expressos. E aí esse estudo ele verificou diferentes órgãos, né, que são constituídos por diferentes tipos de células. Por exemplo, pulmão, cérebro, fígado, músculo e cólon, intestino. Então, reparem que, independente do órgão, independente do tipo celular, algumas regiões do nosso DNA elas têm pouca metilação. Elas vão ser expressas por qualquer tipo de célula. Essas regiões, elas são aquelas regiões de genes de manutenção da célula. Então, toda célula precisa ter uma manutenção, e essa manutenção ela não difere de uma célula para outra, então os genes eles são expressos independente do tipo de célula, ok? Aqui em amarelo vão estar representadas, então, sequências do DNA que vão ter alta metilação, então elas não são expressas em nenhum tipo celular, tá? Elas não vão conseguir ser lidas. E aí, aqui no último painel, reparem que algumas regiões que deveriam estar metiladas, deveriam estar né, amarelinho, elas estão em azul, representando que elas foram desmetiladas. E é exatamente essas regiões, percebam que em cada órgão né, vai ser uma região diferente. Então, é exatamente essa região que vai conter os genes que aquelas células precisam expressar, que vão dizer qual é a função daquela célula, ok? Aqui nessa outra figura, por exemplo, estão representados os genes da insulina, do surfactante e da albumina. E aí, a mesma coisa, em amarelo é alta metilação, e em azul é pouca metilação, né, ou não metilado. Então, reparem que o gene da insulina, ele só não é metilado nas células beta-pancreáticas, porque são essas células que precisam expressar o gene da insulina, tá? Os demais órgãos não. Da mesma forma, o surfactante, ele é expresso nos pulmões, então esse gene ele está desmetilado nos pulmões, para que haja a sua expressão, para que o DNA consiga ser lido nessa sequência. E nos outros órgãos não vai haver, então, essa expressão, porque esse gene está metilado. Da mesma forma, a albumina. A albumina ela só não está metilada no fígado. Então,
nos outros órgãos ela está metilada e ela não vai ser expressa, ok? Então, é dessa forma que acontece essa regulação da expressão. É uma das formas, na verdade, né? Porque a regulação da expressão ela é bem complexa, mas os mecanismos epigenéticos, eles vão atuar nessa regulação da transcrição, ok? Bom, então, com esse pensamento em mente, a gente começa a discutir um pouco sobre o que é epigenética. Em 1940, o biólogo Conrad, ele introduziu o termo epigenética pela primeira vez. E ele disse que esse termo se referia ao ramo da biologia que estuda as interações causais entre os genes e os seus produtos que dão origem ao fenótipo. Então, ele já sabia ele já imaginava, né, que o genótipo ele ia se converter num fenótipo particular, específico daquele organismo, daquele indivíduo. Mas ele não sabia quais eram as vias moleculares por trás disso, tá? Então, ele introduziu esse termo epigenética sem saber exatamente o que acontecia, mas, de acordo com os estudos dele, ele não teve assim, um experimento para comprovar a epigenética, mas de acordo com os estudos dele, as pesquisas dele, ele já conseguiu ver que o genótipo ele se convertia num fenótipo e provavelmente tinha algumas vias ali por trás. E ele, nessa época, imaginou que essas vias, elas atuavam durante a embriogênese, que é o início do desenvolvimento, né, do embrião. Então, ele acreditava que lá na embriogênese, lá no início, algumas vias estariam atuando nesse DNA, né, para surtir o fenótipo, até mesmo a longo prazo, até mesmo no indivíduo adulto. Então, ele imaginava que lá na embriogênese que acontecia essa regulação epigenética que ele chamou, ok? Com o avanço da genética, da biologia molecular, o conceito do termo mudou um pouquinho, né? Hoje a gente entende que a epigenética é o estudo de mudanças na função do gene que são mitoticamente e ou meioticamente hereditárias e que não implicam em uma mudança na sequência do DNA. Tá, o que isso quer dizer? As bases do DNA, as bases nitrogenadas, os pares de bases, eles não vão ser trocados, não vai haver uma mudança aqui, tá? Porque se houver, vai ser uma mutação. Então, nós não estamos falando aqui hoje de mutação, em nada que seja diretamente nas bases do DNA, tá? Mas são mudanças na função do gene, ou seja, como que ele vai ser lido. Então, cada parte aqui desse DNA, ele vai ter algumas marcas que vão ditar se ele vai ser lido ou não, em que momento que isso vai acontecer ou não, tá? Sem que haja alteração nas bases do DNA. E aí pode ocorrer, né, através da mitose de passar essas marcas. Por quê? Quando uma célula sofre mitose, o DNA ele é replicado, né? E as marcas epigenéticas elas também vão ser transmitidas para a célula filha. Então, as marcas epigenéticas elas vão permanecer mesmo após de uma mitose. E após a meiose também. Então, quando uma célula sofre meiose, algumas marcas epigenéticas, tá? Não são todas, mas algumas marcas já está sendo visto que elas vão permanecer também. Então, apesar de haver uma reprogramação epigenética lá na gametogênese e na embriogênese, já está sendo visto, né, de acordo com alguns estudos, eu vou mostrar isso para vocês, que algumas marcas elas podem permanecer após a meiose, ok? E quais são, então, esses mecanismos epigenéticos, né? Vamos conhecer alguns deles. Bom, as mudanças epigenéticas, elas podem ocorrer diretamente no DNA, né? E aí, por exemplo, um mecanismo muito estudado, que foi até o que eu estudei, é a metilação do DNA, tá? Que ocorre nas citosinas. Então, uma marca epigenética, né, de metilação, ele é inserido na citosina e dessa forma o DNA ele fica metilado, tá? E como eu disse para vocês, se vocês lembram, a metilação está muito associada à inibição da transcrição, tá? O gene ele não consegue ser transcrito quando ele tem muitas marcas de metilação ali naquela partezinha. Outra mudança, por exemplo, envolve as histonas, né? As histonas são aquelas proteínas que vão empacotar o DNA, né? Vão enrolar o DNA. E aí elas têm algumas caudas, dá para ver aqui, né? Pequenininho, uns rabisquinhos, estão representando as caudas das histonas. Essas caudas das histonas podem receber também algumas marcas de epigenéticas, metilação, acetilação. E aí a função
dessa modificação epigenética inserida nas caudas das estonas vai depender de qual estona essa marca afetou, qual a cauda, né, da estona, qual posição na cauda, tem isso também. Então, são marcas bem específicas que vão depender muito exatamente de qual foi a marca e qual foi a região da cauda que essa marca se inseriu, tá? E aí, com essas modificações, a cromatina ela pode ficar mais aberta. Então, dessa forma, o DNA ele vai ficar ali aberto e vai poder, então, ser lido, ou a cromatina vai ficar fechada, né? Então, o DNA vai ficar mais inacessível, tá? E aí nós entramos em outra forma de modificação epigenética, que é o posicionamento dos nucleossomos, que vai exatamente fazer isso, o fechamento da cromatina ou abertura. Então, assim, vale ressaltar que essas marcas, uma influencia a outra. Pode ser que, se um grupamento metil foi inserido nessa parte do DNA, e aí a citosina ficou metilada, pode ser que ela recrute uma modificação lá para a cauda da estona, que está aqui empacotando por volta dessa região, né? E aí isso tudo vai contribuir. Aí o posicionamento do nucleossomo também vai entrar nisso, né? Então, tudo isso, gente, entendam que vai contribuir para ou a cromatina ficar mais aberta ou a cromatina ficar mais fechada, tá? E aí, como eu disse, né, o DNA ele vai poder ficar ou acessível, ou seja, a transcrição ela pode ser iniciada aqui, o gene está aberto, essa transcrição pode ocorrer, ou o gene vai ficar como se fosse desligado, né? Então é como se o DNA tivesse inacessível, o gene tivesse desligado e a transcrição não pudesse ocorrer. Percebam que essas mudanças, elas são reversíveis, tá? Então, ora pode ter umas modificações epigenéticas que vão ativar esse gene, e aí por algum fator, pode ser que outras marcas são inseridas e o gene vai ficar inativado, tá? Então, a epigenética, ela pode ser reversível, tá? Não, a marca que está ali, ela não vai ficar para sempre, mas pode ser que fique também, tá? Bom, então, falando brevemente das modificações de estonas, que é um dos mecanismos mais estudados, né? Existem algumas modificações que incluem a metilação. A metilação, ela está muito associada à repressão da transcrição, tá? Mas lembrem que eu disse que depende muito de qual cauda da estona, qual posição na cauda, né? Essa figura aqui embaixo está mostrando direitinho, olha, as 4 estonas e as caudas. Então, percebam que cada lisina da cauda, ela vai receber uma marca específica, tá? E, por exemplo, essa acetilação aqui, na lisina 20, ela pode ser diferente dessa acetilação na lisina 15. A função dela também pode ser diferente. Então, a gente vê que os estudos, eles observam exatamente qual é a marca de qual lisina, de qual estona, de qual cauda. É bem, assim, específico, né? Para descobrir qual é a função que aquela marca está fazendo naquela partezinha da estona. E aí a gente tem, então, também a acetilação, que é o outro mecanismo bastante estudado. E a acetilação, ela está muito associada à ativação da transcrição, tá? Então, os estudos estão mostrando que quando a estona está acetilada, a transcrição ela é mais ativada, e quando a estona está metilada, a transcrição é menos ativada. E a gente tem também a fosforilação, a ubictinação, que são 2 mecanismos também que ora podem estar inativando a transcrição, ora pode estar ativando a transcrição. Isso tudo vai depender, né, de onde essa marca foi inserida, tá? E as principais estudadas, como eu falei, é a metilação e a acetilação. E aí, gente, acontece exatamente o que eu estou explicando para vocês, né? A cromatina ela vai conseguir ficar mais fechada, então o DNA ele fica inacessível, a transcrição vai estar reprimida. Mas pode ser que algum fator vai lá e modifique aquelas marcas, e aí o DNA vai ficar mais acessível, porque a cromatina ficou mais aberta, e a transcrição, então, vai poder ser ativada aqui nesse mesmo gene que antes não estava ativado, certo? Um outro mecanismo muito estudado é a metilação do DNA. Em seres humanos, a metilação mais estudada é a metilação de sítios CG, que também são conhecidos como dinucleotídeo CG ou sítios CPG, que são citosinas que precedem guaninas, tá? Então, sempre vai acontecer numa citosina que precede uma guanina, não vai acontecer numa citosina que precede uma timina, por exemplo, tá? Sempre num sítio CG. E o que acontece, então, nessas citosinas? Bom, enzimas DNMTs, que possuem atividade DNA metiltransferase, vão transferir um grupo metil, principalmente de S-adenosilmetionina,
que é a principal doadora do grupo metil, para a citosina na posição do quinto carbono, tá? Então, o DNMT vai fazer essa conversão de citosina para 5-metilcitosina, ou também conhecida como uma citosina metilada, tá? E aí, lembra que eu disse que a metilação está muito associada com a inativação da transcrição? Então, uma coisa interessante da gente saber é que 60% dos promotores de genes humanos, eles estão associados às ilhas CPG. Ilha CPG é um local do DNA que vai ter, assim, uma quantidade enorme de sítios CG, tá? Por isso que ele se chama ilha CPG. E aí, 60% dos genes, dos promotores dos genes humanos vão ter ilhas CPGs. Geralmente, elas não vão estar metilados em células normais. Por quê? Se tiver metilado, vai inibir a transcrição. E promotor de gene é importante que ele não esteja metilado para que haja a transcrição, certo? Aqui mostrando só um pouquinho melhor como que acontece a função da metilação, dependendo da região do gene. Por exemplo, aqui numa célula normal, como eu disse, a região promotora, essa ilha CPG, ela não vai estar metilada. Porque dessa forma, o fator de transcrição ele consegue se ligar no promotor, todo aquele complexo proteico que exige para iniciar a transcrição, ele vai conseguir se ligar. E aí a transcrição ela é ativada, aquele gene vai ser ativado. Mas em uma célula não normal, as DNMTs vão transferir o grupo metil para essa região promotora do gene, aí vai ficar lá tudo metilado e aquele complexo proteico ele não vai conseguir se ligar. O fator de transcrição não consegue se ligar e a transcrição, então, ela não é ativada, ok? Mas isso não acontece somente em em ilhas CG. Isso também acontece ao redor dessas ilhas CGs no promotor do gene. Então, se existem outros locais CG próximo à ilha CG do gene, do promotor do gene, e elas estiverem metiladas, de alguma forma isso também vai interferir na transcrição e a transcrição vai ser inativada. Ah, Bárbara, perto quanto? Os estudos mostram que até 2.000 bases, se uma citosina, um sítio CG, né, for metilado, ele vai influenciar naquele promotor daquele gene, inativando a transcrição. E aí, num estado normal, esses lugares ao redor da ilha CG do promotor do gene, elas também não vão estar metiladas, né? Porque dessa forma a transcrição vai ser possível, certo? No corpo do gene, a função é um pouco diferente. Numa célula normal, o corpo do gene ele vai estar metilado, porque dessa forma a transcrição ela vai ser iniciada no sítio de início, ela vai ser iniciada exatamente onde ela tem que iniciar, tá? Em uma situação de célula não normal, o corpo do gene não vai estar metilado, e aí a transcrição ela vai acabar podendo acontecer em qualquer lugar. É claro que a gente aprende que a transcrição ela tem que iniciar no sítio de início, né, lá depois do promotor, mas, gente, lembre que eu estou falando de uma célula que não está normal. Então, pode ser que, de alguma forma, a transcrição ela vai iniciar no meio do gene, o transcrito não vai corresponder, não vai ter a sequência certinha da proteína, e aí, né, a função da proteína não vai ser realizada, ou seja, uma situação de célula não normal, se o corpo do gene não tiver metilado, pode gerar atrapalhar, né, alguma função posterior, ok? E aí, agora que a gente já conheceu os mecanismos, os principais, pelo menos, né, porque existem outros mecanismos epigenéticos, tá? Eu só não trouxe todos, eu trouxe os mais estudados. E aí, eu pergunto, né, qual a importância da epigenética? Bom, aqui a gente tem o dogma central da biologia molecular, acredito que todos aqui já conhecem, né? Então, a nossa informação genética, o nosso DNA, ele precisa ser transformado em RNA, né, através da transcrição, para que o RNA seja traduzido em proteína, e aí as proteínas vão realizar aquelas funções que a célula precisa que ela realize, certo? Só que o dogma central ele é bem resumido, tá? Existem muitas coisas, gente, atrás dessas etapas, né? Quem dera se o dogma central representasse tudo que acontece para um gene ser transcrito, seria muito mais fácil. Mas existem, né, alguns mecanismos de controle da expressão gênica. Esses mecanismos de controle, gente, eles são altamente complexos, tá? Em eucariotos,
porque nós somos seres muito complexos, as nossas células são muito complexas, então os mecanismos também não seriam diferentes, tá? Os mecanismos do controle da expressão gênica. Então, até o DNA virar uma proteína ativa, olha só, muita coisa acontece, tá? E aqui em amarelinho está mostrando todas as fases do controle, porque pode ser que em qualquer uma dessas etapas o transcrito ele vai ser degradado, ele vai ser inativo, a proteína também pode ocorrer mudança nela e ela não vai ficar ativa. Então, assim, muita coisa acontece para a gente ter uma proteína ativa na nossa célula, ok? Os mecanismos que eu falei até agora, por exemplo, eles vão estar atuando aqui no controle transcricional. Por quê? As mudanças que eu falei com vocês, elas estão acontecendo aqui no DNA. Então, são mudanças que vão fazer o controle transcricional. O gene vai ser transcrito em RNA ou não, né? Então, essa a modificação de histonas e a metilação do DNA vai ser aqui, né, o primeiro controle, que é o controle transcricional, certo? Existem outros mecanismos, por exemplo, os microRNAs, talvez vocês já escutaram falar que eles também são considerados mecanismos epigenéticos. E o microRNA, ele consegue se ligar no RNA mensageiro, só que isso ocorre aqui no citosol, tá? Então, é um controle epigenético que vai estar atuando aqui no citosol, porque ele pode se ligar no RNA mensageiro e degradar ele, inativar ele, tá? Também é um mecanismo que vem sendo muito estudado. E esse controle da expressão gênica, ele é muito importante, tá? Esses mecanismos epigenéticos estão atuando aqui no controle transcricional, isso é muito importante. Por exemplo, para inativação do cromossomo X, para imprint genômico, para também organização do genoma, porque lembra que eu disse que cada célula vai expressar aquele gene que é de interesse dela, então o gene que não é expresso, ele precisa de controle transcricional, ele precisa de mecanismos epigenéticos atuando aqui no DNA para fazer essa organização, tá bom? E aí, alguns fatores, eles podem influenciar a epigenética, tá? Que fatores são esses? Fatores ambientais, eles têm sido mostrados como modificadores, tá? Dessas regulações epigenéticas e vão surtir efeito de mudança no nosso fenótipo, tá? Esses fatores ambientais, eles incluem, por exemplo, toxinas ambientais, poluentes ambientais, dieta. A dieta também, diversos estudos estão mostrando que é importante, ela regula a epigenética. Alguns alimentos são doadores de grupo metil. E aí, lembra que eu falei que o grupo metil ele vai ser transferido pela DNMT lá para a citosina, né? E vai tornar a citosina metilada? Então, essa questão desses alimentos que são doadores de grupo metil, eles podem estar contribuindo nesse mecanismo epigenético, tá? O estresse também ele vem sendo muito estudado e mostrando que as situações de estresse, estresse pré-natal, estresse precoce, né, na primeira infância, estresse na vida adulta também, é capaz de alterar o nosso DNA, tá? A nível epigenético, tá? Toda vez que eu falar de alteração do DNA, considerem que é alteração a nível epigenético, tá? O exercício também, o exercício físico tem sido mostrado também como modificador da epigenética. O consumo de cigarro, de álcool ou de outras drogas também são substâncias, gente, que podem alterar de alguma forma a epigenética. Assim como patógenos, né? E clima, temperatura, pressão. Todos esses fatores, eles vão atuar, né, como eu falei, alterando a epigenética através de alguma via de sinalização, que ainda não é conhecida. Então, apesar da gente ver que os estudos mostram que esses fatores alteram a epigenética, a via de sinalização ainda não é conhecida, e talvez seja por microRNA, né? Não sabemos ainda. E como que esses estudos, então, são feitos? Basicamente, você tem um grupo que vai ser exposto a um desses fatores e um grupo controle que não vai ser exposto. E aí depois você analisa a metilação global ou alguma alteração epigenética num gene específico, e aí você vê que tem diferença, né? Que o grupo controle teve mais essa mudança epigenética do que o grupo que foi exposto, ou vice-versa. O grupo exposto teve mais a marca epigenética do que o grupo controle. Também são feitos estudos in vitro, né, em experimentos de laboratório, por exemplo, eles colocam culturas de célula exposta a algum desses fatores, por exemplo, a nicotina, né, o tabaco.
eles expõem aquela cultura de célula a esse fator ambiental, e aí eles vão conseguir ver, né, qual foi a enzima que foi mais expressa, ou algum gene que teve mais expressão. Eles conseguem ver, né, in vitro como que isso foi feito, certo? E aí, esses fatores ambientais, eles vão, como eu disse, modificar, né, a epigenética e pode surtir efeito de mudança no nosso fenótipo, como, por exemplo, mudança no físico daquele organismo, né, mudanças físicas, suscetibilidade para o desenvolvimento de algumas doenças. Cada vez mais a gente tem visto que algumas doenças, elas estão sendo associadas com mecanismos epigenéticos, com alteração dos mecanismos epigenéticos, tá? A resposta ao estresse também. Então, alguns genes, eles vêm sendo associados, né, com essas alterações da epigenética, modificando a resposta ao estresse. Eu vou mostrar um artigo para vocês que viu isso. Comportamento, longevidade também. A questão da longevidade é interessante porque, ao longo da vida, com o passar dos nossos anos, os mecanismos epigenéticos, eles vão alterando. Tanto que a gente vê que uma pessoa mais idosa, os órgãos ela já não respondem, né, da mesma forma que um bebê, da mesma forma que um adulto, né? E isso tem a ver com epigenética. Então, esses fatores ambientais é como se eles antecipassem essas mudanças epigenéticas, né? E aí alteram a longevidade. Então, são estudos também que vêm mostrando isso e é muito interessante. E aí, nesse contexto de fatores que mudam a nossa epigenética, é importante a gente conhecer o termo epigenética direta, que se refere às mudanças epigenéticas que ocorrem durante a vida de um indivíduo. Então, as escolhas daquele indivíduo, gente, se ele escolhe uma alimentação mais saudável, né, ou consumir besteiras, ter uma vida mais ativa, ou uma vida mais sedentária, isso vai surtir efeito na epigenética do indivíduo, tá? E é interessante que, quando eu comecei a estudar epigenética, eu falei, caraca, tem várias características minhas que eu falo, eu sou assim por conta do meu DNA, é genético, né? Acho que todo mundo aqui já falou isso um dia, né? Ou já escutou alguém falando isso. E aí, quando a gente estuda epigenética, a gente vê, opa, preciso parar de falar essa frase, né? Porque algumas coisas aqui do nosso DNA a gente consegue mudar. Não a nível de base, tá? Porque aí é mutação, é outro assunto. Mas a nível de gene que vai ser lido ou não. Então, as mudanças, as atitudes que a gente escolhe ter, comportamento, estilo de vida, é extremamente importante. E os estudos vêm mostrando cada vez mais isso, tá? Eu trouxe esse artigo aqui, ele é muito interessante. Ele avaliou a programação epigenética pelo comportamento materno. Os estudos estão mostrando que a primeira infância ela é extremamente importante para a regulação epigenética, tá? Para essa mudança nos mecanismos epigenéticos. Então, esse estudo aqui ele mostrou isso. O que eles fizeram? Eles avaliaram ratas que ficaram grávidas, né? E deram à luz a sua prole. E aí, um grupo dessas ratas pôde ficar perto dos seus ratinhos e elas lambiam esses ratinhos com certa frequência. Eu não entendo muito de comportamento ambiental, comportamento animal, desculpa, mas eu acho que os ratos serem lambidos, né, pela mamãe representa carinho, amor, cuidado, né? Então, esse grupo aqui pôde ficar perto da mãe e foi constantemente lambido pela mãe. Esse outro grupo aqui de ratas teve que ficar longe da sua prole, né? Tadinhos. Mas aí, depois que elas deram à luz essa prole, os ratinhos não ficaram perto da mãe e não foram lambidos pela mãe, né? E aí, quando esses ratos ficaram adultos, eles avaliaram o GNGR. O GNGR, só fazendo um resumo, assim, para vocês entenderem melhor, ele codifica o receptor do glicocorticoide, tá? E aí, numa situação de estresse, o nosso eixo HPA, ele vai sinalizar, vai ter uma via de sinalização que vai liberar glicocorticoide na nossa corrente sanguínea, como, por exemplo, o cortisol, que vocês já devem ter ouvido falar, né, que é o hormônio do estresse. Então, quando a concentração de cortisol está alta na corrente sanguínea, o cortisol ele vai se ligar no seu receptor, lá no GR, que está também no eixo HPA, e aí essa ligação vai sinalizar que o eixo HPA pode parar de liberar cortisol. E dessa forma, o organismo ele vai estar em homeostase, tá? Se não tiver essa ligação do cortisol no seu receptor, vai ficar cada vez mais liberando cortisol na corrente sanguínea e o indivíduo fica em estresse crônico, tá? Espero que tenham conseguido entender. E aí eles analisaram então o GNGR e eles viram que os ratinhos que foram lambidos pela mamãe
na sua infância, quando eles estavam adultos, o GR ele tinha sua transcrição ok, né? O fator de transcrição, o complexo proteico conseguia se ligar, esse gene ele não estava, o seu promotor não estava metilado, né? Então o gene estava ligado. E aí eles tinham uma boa resposta ao estresse, eles eram animais dóceis, né? Eles respondiam bem ao estresse. Agora, os ratinhos que ficaram longe das suas mães, eles viram que o promotor do gene GR estava mais metilado. E aí a transcrição, então, ela foi inativada. Esse gene ele não pôde ser transcrito. E esses ratos, eles tinham, então, um comportamento agressivo, eles eram constantemente estressados. Então, assim, esse é um dos estudos que eu mais gosto, assim, de mostrar, porque ele mostra, né, como que o comportamento materno produz alterações estáveis de metilação do DNA e da estrutura da cromatina, fornecendo um mecanismo de efeito de longo prazo, gente. Isso aqui, ó, ocorreu quando eles eram bebês, crianças, né, ocorreu na primeira infância, e foi a longo prazo que surtiu efeito na expressão gênica da prole. Então, é muito interessante mostrar, né, como que esse estudo conseguiu mostrar isso, né? E eu fico até me perguntando, será que minha mãe foi carinhosa comigo quando eu era criança? Será que as mamães são carinhosas, né? Porque algumas questões epigenéticas na nossa vida adulta vão ter efeito lá de trás, quando a gente era criança, tá? Então, a gente vê que, desde o nosso nascimento, as escolhas que a gente faz na vida, não só nossas, né? Porque na nossa infância a gente não escolhe, quem escolhe são os nossos pais. Então, as escolhas para aquele indivíduo, elas são importantes, porque vão alterar a epigenética, tá? Vão alterar as vias moleculares e vão surtir efeitos no seu fenótipo, tá? E, na verdade, não só depois do nascimento. Vocês lembram que eu disse que as alterações epigenéticas elas podem ser transmitidas meioticamente? Então, a sua prole, os seus filhos, eles podem sim carregar marcas no DNA deles que vieram de você, tá? Que vieram da mãe ou do pai. Então, as escolhas de vida que você escolhe para você, o estilo de vida que você escolhe para você, lembra que não vai surtir efeito só em você, tá? Não vai ser uma consequência só em você. Pode sim ser passada para as suas gerações, tá? E aí a gente entra, então, em herança epigenética. Mas aí, para falar de herança epigenética, eu queria só comentar como que acontece a herança genética, só relembrar, né, na verdade, a herança genética. Então, quando a gente pensa em herança de características, né, a gente já imagina o DNA, porque o DNA, ele é o local de transferência de informações. Então, as suas características, elas vieram do DNA, né, da sua família, da sua árvore genealógica, né? Então, por muito tempo, o DNA, ele foi pensado como o único componente hereditário que define um fenótipo. Porque o que é o fenótipo? É o conjunto do genótipo e do meio ambiente, certo? Então, se o meio ambiente ele pode ser alterado, por exemplo, o meio ambiente que eu fui criada foi diferente do ambiente que a minha mãe foi criada pela minha avó, assim como o ambiente que a minha avó foi criada também foi diferente. O que nós temos hereditariamente em comum? O mesmo DNA, né? Então, por muito tempo, o DNA foi visto como o único componente hereditário que define um fenótipo. Porém, com os avanços dos estudos e esse surgimento da epigenética, foi visto que as marcas epigenéticas elas também podem ser herdadas, apesar de haver uma reprogramação epigenética que eu comentei com vocês lá no início, né? Na gametogênese, na embriogênese, vai ocorrer uma reprogramação epigenética. Porém, algumas marcas vão ser passadas, algumas marcas resistem a essa reprogramação e são passadas para os descendentes. Foi visto, então, que ocorre transmissão de marcas epigenéticas para a prole, né? Então, você percebe que existe um envolvimento epigenético na herança fenotípica, tá? Então, não somente o DNA agora vai ser o único componente hereditário que define o fenótipo, né? O fenótipo, ele passa a ser entendido como algo bem mais complexo do que o meio ambiente e o DNA, tá? Então, herança epigenética se refere a essas marcas epigenéticas que podem ser transmitidas para a prole, tá? E aí, falando em herança epigenética, o termo é epigenética indireta, que vai se referir às mudanças epigenéticas transmitidas para a prole, tá?
E isso ocorre diferente nas mulheres e nos homens. Basicamente, o que acontece? Quando o estímulo estressor, por exemplo, né, o fator ambiental, ele atinge a mulher, né, que é o F0, vai afetar a sua prole, vai afetar a F1, mas se ela já estiver grávida, pode ser que afete F2. Por quê? As células germinativas aqui de F1 podem estar sendo diferenciadas nesse momento, e aí esse fator ambiental, ele não somente vai afetar a F1, mas também vai afetar a F2. Então, uma marca epigenética transmitida pela mulher, pela fêmea, ela pode passar para F1 e para F2, tá? E somente em F3, essa marca epigenética, essa herança, esse indivíduo vai estar livre dessa herança, tá? Já nos homens, quando esse estressor, esse estímulo externo afeta os homens, vai afetar a sua célula germinativa, tá? E só vai afetar F1. A herança epigenética que vem do homem vai ficar apenas em F1. F2 e F3 não vai ser afetado, tá bom? Então, existe essa diferença, né, quando a epigenética vem da mãe e quando vem do pai. E aí, esse estudo aqui, eu acho ele também bastante interessante, porque mostra um organismo que é muito estudado em epigenética, em herança epigenética, são feitos muitos estudos com ratinhos, tá? Esse estudo aqui, ele verificou a coloração da pele, da pelagem, pele não, gente, do pelo. E aí nasceu a ideia de que nós somos o que a nossa mãe comeu. Por quê? Eles viram que a nutrição da mãe vai afetar lá na prole. Então, esse estudo, o que eles fizeram? Eles suplementaram uma dieta de umas mães com ácido fólico ou folato, se eu não me engano é a vitamina B9, que ela é fonte de doadora de grupamento metil. Então, ela é matéria-prima no processo de produção da SAM. Vou voltar aqui rapidinho. Espero que não esteja travando para vocês. Aqui, ó, lembra que eu falei que a SAM é o principal doador de grupo metil para a citosina? Então, virar uma citosina metilada? Então, o folato, ele é um alimento, por exemplo, que vai ser doador de grupo metil para esse processo, tá? E aí, eles também utilizaram na alimentação o BPA. O BPA, ele é um composto orgânico, tá? Ele está presente no material plástico e ele desregula o metabolismo de SAM. Então, se por um lado o ácido fólico, né, o folato, ele vai doar grupo metil, vai contribuir para a produção de SAM, o BPA ele vai desregular o metabolismo de SAM. E é interessante porque o BPA, tá, ele está presente no plástico que às vezes a gente guarda também nossos alimentos. Então, pode haver ali uma contaminação, né? E aí, o que eles viram? Em um grupo de ratas, eles alimentaram essas ratas com alimentos, né, com BPA, que desregula o metabolismo de SAM, e eles viram que a prole dessas ratas nasceu com coloração amarela, tá? Em outro grupo, eles alimentaram essas mães com BPA, porém, depois eles alimentaram com folato, tá? Então, eles primeiro fizeram uma alimentação que ia desregular o metabolismo de SAM, e depois fizeram uma alimentação suplementada para doar grupamento metil, para ajudar, né, na produção de SAM. E aí eles viram que essas mães que receberam essa alimentação suplementada com folato, a sua prole nasceu com coloração pseudo-agut. Então, olha que interessante, né? Molecularmente falando, o que aconteceu? Próximo ao gene agut, que é o gene dessa coloração da pelagem, tô falando pele toda hora, do pelo, existe um retotransposon, e eles viram que quando os ratinhos eram amarelinhos, esse retotransposon ele não estava metilado. Então, o gene agut ele era constantemente transcrito, tá? Resultado, pelagem mais amarela. Já nos ratinhos que receberam, as ratas, né, que receberam alimentação com folato, que doa grupo metil, esse retotransposon ele estava mais metilado. Então, o gene agut ele não era constantemente expresso. E aí a pelagem, então, veio escura. Então, resumindo, esses ratinhos que nasceram com pelo amarelo, eles tinham menos metilação do que os ratinhos que nasceram com a pelagem agut, né? Então, eles tinham mais metilação, tá certo? E aí a ideia, né, de que nós somos que a nossa mãe comeu. Outro estudo bem parecido, também com o mesmo organismo, e com essa mesma ideia de coloração da pelagem, mostrou que nós somos o que a nossa avó comeu. Então, olha que interessante.
Esse estudo, eles suplementaram as ratas grávidas a partir do 8º dia da gestação, com nutrientes doadores de metil, por exemplo, folato, tá? Então, eles pegaram um grupo de ratas que estava grávida e deu essa suplementação com esses alimentos contendo nutrientes que doam metil. E em um grupo, eles não fizeram essa suplementação. Então, esse aqui é o grupo controle, tá? Aí, eles viram que F1 nasceu, então os ratos que essas mães estavam gerando, nasceu e não surtiu efeito. Por quê? A suplementação, ela começou no 8º dia de gestação. Isso foi proposital. Isso ocorreu porque o epigenótipo de F1 já estava estabelecido. Então, eles queriam testar se realmente não ia ter efeito em F1, tá? E aí, eles esperaram, então, essas ratas engravidarem. Quando elas engravidaram, deu origem à sua prole. E eles viram que vou falar avó, né? F0 aqui, as avós, quando se alimentaram com doadores de grupo metil, os seus netinhos nasceram principalmente com a coloração pseudo-agude. Já as ratas que não tiveram essa suplementação, os seus netos nasceram mais amarelo. Então, eles viram que F2 teve efeito porque a suplementação abrangeu o período em que as células germinativas primordiais se diferenciavam e redefinem as suas marcas epigenéticas. Porque aqui F1, olha, as células germinativas, não sei se dá para ver se está pequeno para vocês, mas as células germinativas aqui dentro de F1, olha, elas estavam estabelecendo as suas marcas epigenéticas exatamente quando a suplementação dessas ratas iniciou, né, dessa rata que iniciou. Então, por isso que surtiu efeito aqui nas netas, né, dessa rata. E aí a ideia de que nós somos que a nossa avó comeu. Eu não sei vocês, mas depois que eu li esses artigos, eu fiquei pensando, o que será que a minha mãe e minha avó comeram? Porque alguma característica minha deve ter vindo dessa nutrição delas. É possível, né? É muito interessante. Aí, gente, agora falando um pouquinho de epigenética e adversidades, o que acontece? Com seres humanos, por questões éticas, não dá para fazer um estudo igual você faz no laboratório com rato. Ah, essa mãe vai comer isso, aquela mãe não vai comer. Não tem como, né? Então, com seres humanos é mais complicado. E alguns estudos avaliaram a epigenética depois de eventos extremos. Que eventos extremos foram esses? Por exemplo, inverno da fome, grande fome chinesa e fome de Biafra. Esses eventos extremos, gente, assim, foi extremo mesmo, porque foi num período pós-guerra. Então, imagina como que estavam esses locais, né? Aqui falando de questão de nutrição, mas imagina também como que foi a questão do estresse, né, que essas pessoas passaram. Mas, assim, o que eles fizeram? Eles verificaram as mães grávidas que passaram por esses eventos extremos e eles viram que elas deram origem a filhos pequenos e com baixo peso, com maior propensão à obesidade e com risco aumentado de esquizofrenia. Então, eles pegaram os filhos dessas mães que estavam grávidas durante esses eventos extremos e analisaram a epigenética deles. E eles viram que genes específicos dessas crianças concebidas durante o período prolongado de fome receberam marcas epigenéticas específicas por meio de metilação. Então, eles compararam a epigenética dessas crianças com a epigenética dos seus irmãos que foram concebidos antes desses eventos extremos, né, que não passou essa fome, né, extrema, que as mães não passaram, né, durante a gestação. E eles viram que alguns genes específicos tinham marcas de metilação diferentes. E fizeram essa associação, tá? Não dá para implicar causa e consequência, mas um estudo de associação é possível ser feito. E a pergunta que ficou, depois desses estudos, é se essas alterações permanecem nas próximas gerações. Então, pela data aqui, acredito que daqui a alguns anos deve começar a sair os artigos desses netos, né, dessas avós que que sobreviveram a esses eventos extremos. Então, algumas outros dados vão ser publicados, né? Já estou até ansiosa para ler esses artigos. E aí, gente, depois desses estudos, eles foram muito importantes porque foi a primeira evidência convincente de que a exposição nutricional precoce ela causa uma mudança persistente na regulação epigenética em humanos, porque senão a gente fica só estudando o organismo modelo, né? E é como eu disse que não dá para estudar seres humanos igual a gente estuda um organismo modelo no laboratório. Esses eventos extremos possibilitaram, né, esses estudos verificando
essa associação dessas marcas epigenéticas específicas com essas condições dessas crianças depois do nascimento, né? Então, isso é muito interessante. E aí, já puxando essa linha de adversidade, eu disse para vocês que a epigenética ela é importante para diversos mecanismos biológicos normais de uma célula, tá? A epigenética ela é muito importante, porém, ela vem sendo muito associada ao desenvolvimento de algumas doenças. Então, muitas doenças elas estão relacionadas à introdução de um tipo errado de modificação epigenética na hora ou no local inadequado. Então, se você tem uma marca epigenética que foi inserida numa sequência, num local inadequado, numa hora inadequada, você pode ter o desenvolvimento de alguma doença. Porque pensa assim, se eu tenho um gene que eu preciso que ele seja expresso, e aí, por algum fator ambiental, alguma coisa do meio ambiente, fez com que esse gene fosse mais metilado em mim. E aí eu não tenho, então, a expressão desse gene. Eu não vou estar normal. Se eu preciso da expressão daquele gene, se eu preciso daquele gene expressando, se por algum mecanismo epigenético ele não vai ser mais expresso, pode ser que surta uma doença em mim, tá? Então, é basicamente assim que acontece. E aí, as marcas epigenéticas específicas, em locais específicos do DNA, elas estão sendo associadas ao desenvolvimento de diversas doenças. Por exemplo, ao câncer. Câncer acredito que é a principal doença que vem sendo associada ao seu desenvolvimento, né, associado com marcas epigenéticas. Temos também distúrbios psiquiátricos que também são bastante estudados, amplamente estudados, como, por exemplo, a esquizofrenia, que eu citei agora no último slide, a depressão, né, que foi a doença que eu estudei, e entre outros distúrbios psiquiátricos. Distúrbios metabólicos também, por exemplo, diabetes, síndrome metabólica, obesidade também, então está sendo associada, né, a essas marcas alteradas de epigenética. Doenças cardiovasculares também vêm sendo mais estudadas agora recentemente. Então, assim, antigamente a gente atribuía a causa de uma doença à genética, né, ao DNA, ou ao meio ambiente. Tipo, uma questão, um determinado meio ambiente me fez ficar com uma doença. Mas a nível epigenético isso não era considerado, né? Até porque a epigenética ela é um ramo da ciência recente, né? As pesquisas vêm sendo mais atuais agora. É claro que esse termo foi introduzido lá em 1940, mas somente agora a gente está conseguindo entender mesmo, né? Tem poucos anos que os estudos estão mostrando como que a epigenética funciona e, mais especificamente, como que pode estar atuando, então, para o desenvolvimento de uma doença, tá certo? E aí, eu trouxe alguns trabalhos, tá, que verificaram essa associação de epigenética com alguma doença. E esse aqui, por exemplo, verificou a associação entre estresse pré-natal e saúde mental. Então, eles viram que o estresse pré-natal, mulheres grávidas que passaram uma situação de estresse, houve modificações epigenéticas no cérebro do feto, né, do bebê. O bebê que ela estava gerando teve algumas modificações epigenéticas no seu cérebro, né, por conta desse estresse pré-natal. E, além disso, eles viram que os filhos de mães que sofreram esse estresse pré-natal nasceram com elevado risco de doença mental mais tarde na vida, tá? E esse risco elevado de doença mental pode estar associado a essa questão dessas mudanças epigenéticas no cérebro fetal, tá? Não tem como falar de causa e consequência, como eu disse, né? E seres humanos não dá para fazer experimento, mas é uma questão de associação que os estudos vêm mostrando. Além disso, o estresse pré-natal também alterou a metilação do DNA e a expressão de microRNAs na placenta, tá? Então, houve alterações epigenéticas na placenta dessas mulheres que sofreram esse estresse pré-natal. E com isso, eles viram que essas alterações levaram a complicações na gestação, como, por exemplo, nascimento prematuro, risco de pré-eclâmpsia, restrição do desenvolvimento fetal, e também viram que as crianças nasceram com baixo peso, tá? Então, isso foi atribuído a essas modificações epigenéticas na placenta, tá? Aqui, também, nesse esquema, está mostrando que experiências traumáticas de guerra, desastres naturais, ou morte do marido, né, dessas mulheres grávidas, essas crianças nasceram com elevado risco de esquizofrenia na infância, tá?
E aí, em modelo animal estressado, eles também avaliaram, né, eles induziram estresse nas ratas grávidas, e eles viram que a sua prole nasceu com o fenótipo do tipo esquizofrenia. Além disso, eles também viram mudanças moleculares no cérebro dessa prole, tá? Que foi constatado alteração da metilação do DNA no cérebro desses ratos, tá? Dessa prole. Outras mudanças epigenéticas, não se sabe se ocorreu, tá? Por exemplo, alterou a expressão do microRNA? Não se sabe. Ou algum outro mecanismo epigenético? Não se sabe. Mas possivelmente também pode ter alterado, da mesma forma que alterou a metilação, pode ter alterado, né? Então, olha como que é interessante a questão do estresse pré-natal, como que surte efeito no possível desenvolvimento de doenças mentais, alteração, né, epigenética lá no cérebro dessa prole, né? Isso é bastante interessante também. Com relação ao câncer, que é também uma doença que vem sendo, né, bastante estudada, vocês já devem ter visto falar que o meio ambiente pode levar ao desenvolvimento de um câncer, né? Porém, o mecanismo que isso acontece ainda não é bastante conhecido, né? É claro que, assim, o meio ambiente ele pode afetar o DNA a nível de mutação, né? Mas, assim, em estudos do câncer, não se sabe exatamente o que está acontecendo ali, além de uma mutação, por exemplo. E aí a epigenética, ela vem sendo implicada como uma interface, né, entre o meio ambiente e o genoma, para o desenvolvimento do câncer, tá? O que ocorre? Mudanças epigenéticas, elas são implicadas em todas as etapas da progressão tumoral, desde o desenvolvimento de um tumor, o seu crescimento, né, até a sua metástase. Então, algumas mudanças epigenéticas específicas podem estar ocorrendo ali e contribuindo, né, para o desenvolvimento desse tumor. Como, por exemplo, o silenciamento de genes supressores de tumor. Genes supressores de tumor são aqueles genes que vão estar controlando o ciclo celular para saber se o DNA está sendo replicado certinho, né? E esses genes, eles estão ativos, tá? Toda vez que a célula vai se dividir, esses genes vão lá checar aliás, o gene vai codificar a proteína, né? E a proteína vai lá checar se o DNA está sendo replicado certinho. E aí ocorre que no câncer, esse gene vai ser silenciado. Então, não vai ter essa verificação, né, do DNA e a célula vai se replicar de qualquer jeito. Outra mudança que ocorre também é a ativação de oncogenes. Oncogenes são aqueles genes que vão contribuir para o desenvolvimento inicial de um tumor. Então, esses genes geralmente eles estão metilados, esses genes não são expressos na nossa célula, mas por alguma modificação epigenética ocorre essa ativação desses oncogenes, tá? Aqui nesse esquema, por exemplo, mostra que então um estímulo externo ele vai afetar, né, as mudanças epigenéticas, como metilação do DNA, essa questão dos RNAs, né, e também modificações de histona. Entendam que esses mecanismos, como eu disse, eles são importantes para mecanismos epigenéticos normais de uma célula, tá? Como transcrição, reparo do DNA, diferenciação, né, entre outros. Então, uma célula normal, ela precisa desses mecanismos controlados, desses mecanismos adequados para o seu desenvolvimento e sua replicação. No câncer, esses mesmos mecanismos vão estar alterados por conta de modificações epigenéticas. E aí pode ser que dê origem, então, a uma célula cancerosa, tá certo? Aqui um exemplo do câncer coloretal. Reparem que no epitélio normal do cólon, a região promotora do gene, ela não está metilada, tá? A cromatina, ó, ela está aberta. Então, esses genes, eles vão ser transcritos. Isso no epitélio normal. Por outro lado, as sequências repetitivas do DNA, que vão dar estabilidade para o genoma, elas estão metiladas, tá? Isso ocorre numa célula normal. Numa célula cancerosa, olha o que acontece. A região promotora dos genes, ela está metilada, então esse gene não vai conseguir ser transcrito. A cromatina, ela está fechada, o gene não vai conseguir ser transcrito. E as sequências repetitivas ficam desmetiladas. Isso leva à instabilidade do genoma, tá? E aí vocês lembram que eu falei que cerca de 60%, né, 70% dos genes possuem regiões promotoras com ilhas CGs e elas tendem a ser protegidas da metilação.
No estado normal, elas não são metiladas. E aí, anormalmente metiladas, elas são numa célula de um tumor, tá certo? Aqui, só para vocês verem, basicamente, o impacto de alterações genéticas e epigenéticas no câncer. Por quê? É claro que a epigenética tem importância? Tem, mas a genética também, tá? Uma não isenta a outra de você se preocupar, né? São vários fatores, são doenças multifatoriais que a gente está falando. Por exemplo, aqui no câncer de esôfago, aqui está mostrando alterações genéticas, né? Como, por exemplo, frequência de mutação. E aqui alterações epigenéticas, como, por exemplo, o nível de metilação, tá? E aí, para o câncer de esôfago, percebam que a epigenética e a genética, elas têm o mesmo peso, tá? Vai ser o mesmo peso para o desenvolvimento e progressão desse tumor. Já para o câncer de estômago, aqui da mesma coisa, né? Alterações genéticas e aqui alterações epigenéticas. Percebam que a epigenética, ela tem o dobro de impacto para o desenvolvimento desse tumor comparado à alteração genética. Então, para o câncer de estômago, a epigenética acaba sendo mais importante para o seu desenvolvimento, tá? Tá certo? Aqui, gente, vou tomar uma aguinha, porque, ó, minha garganta tá seca já. Acho que eu tô falando muito. Aqui nesse artigo, a gente vai ver um pouquinho sobre a depressão, o papel da acetilação e da metilação na depressão. Os principais genes estudados não incluem só esses dois, tá? Existem vários outros, mas eu quis trazer o NR3C1, que é o gene que codifica o GR. Lembra que eu mostrei lá no ratinho o GR? Na verdade, esse gene ele é conhecido como GR ou NR3C1. Então, ele está envolvido, né, na resposta ao estresse. E aqui também o BDNF. O BDNF foi o que eu estudei no meu mestrado. O BDNF ele é uma neurotrofina, ele é importante para a manutenção dos neurônios, plasticidade sináptica, então é um gene, assim, muito ativo no cérebro, tá? Importante para a manutenção dos neurônios. E aí, aqui no esquema, vai ter, então, o cérebro de uma pessoa depressiva e o cérebro de uma pessoa saudável, tá? Sem essa condição. Reparem como que é diferente as marcas de metilação numa pessoa que não tem essa condição de depressão e uma pessoa que é depressiva. As marcas, elas são muito diferentes. Nesses quadrinhos aqui do início, esses dois primeiros, tá mostrando a região do núcleo accumbens, que é o centro do prazer do nosso cérebro. Ele integra o sistema de recompensa cerebral. Então, reparem que alguns genes, olha, eles têm a acetilação dessas histonas. Lembra que eu falei que a acetilação está associada à transcrição do gene? Então, no cérebro normal, olha, esses genes eles estão acetilados, a transcrição ela é aumentada. Aqui, ó, não existe essa marca. Aqui embaixo também, ó, tem de amarelinho, né, tá representando outras acetilações. Aqui, olha, não tem essas acetilações. Por outro lado, tem essa modificação azulzinha aqui, que representa a desacetilação. A desacetilação é uma modificação que vai remover o grupo acetil, né, e vai se instalar ali para que ele não seja novamente colocado. Então, isso aqui, se tirou o grupo acetil, né, se tirou a acetilação dessa histona, provavelmente vai estar atrapalhando a transcrição, igual está mostrando aqui. Está bem pequenininho, não sei se vocês estão conseguindo ver. E aí aqui, ó, foi inserida marcas de metilação nas caudas de histonas que também vão levar, possivelmente, à inativação da transcrição desses genes. Aqui, olha, não tem essas marcas, né? Então é muito diferente. Aqui nesses dois outros quadrinhos está mostrando a região do hipocampo. A região do hipocampo ela é muito estudada na depressão. Ela é a região que regula a nossa memória, aprendizado e também a nossa emoção. O hipocampo ele faz parte, né, do sistema límbico do cérebro e regula a nossa emoção. Num cérebro normal, olha só a quantidade de acetilação que tem aqui em cima nessa parte do DNA. Aqui, por exemplo, está o BDNF, olha. Ele é acetilado. Aqui, olha, no cérebro de uma pessoa depressiva, essas marcas de acetilação foram removidas pelas histonas desacetilases, tá? Aqui também, ó, mostrando a acetilação, aqui está o NR3C1, que é o gene que eu falei, né, que é um dos alvos, acetilado, então a transcrição ela é aumentada. Aqui, ó, mesma coisa, as acetilações foram removidas pelas desacetilases, e a transcrição, então, ela é menor, tá? Então, olha como que, só para vocês terem uma ideia, né, de como que as marcas epigenéticas, elas podem estar influenciando o desenvolvimento, nessa suscetibilidade para o desenvolvimento da depressão, tá certo? Aqui eu trouxe dois estudos que o grupo que eu atualmente faço parte publicou. Eles estudaram o gene NR3C1 na depressão.
gene NR3C1, vocês estão lembrando, codifica o GR, né, o receptor lá do cortisol, tá? Então, eles estudaram uma região promotora desse gene, né? Aqui de vermelhinho está destacado vários sítios CG, tá? Que podem, então, ser metilados, né? E aí, eles estudaram 7 locais CGs aqui, do 40 ao 47, tá? Na região promotora desse gene NR3C1. E aí, nesse gráfico aqui, vocês observem que em vermelho tá, então, indivíduos depressivos, em azul, indivíduos não depressivos. Esse estudo, então, viu que indivíduos depressivos, eles são mais metilados na CPG de posição 40, 42 e 46, assim como na média de todas essas CGs. Então, indivíduos depressivos, eles têm mais metilação nesses locais aqui, né, da região promotora do gene. Então, provavelmente, né, não dá para a gente saber, a gente não fez estudo, a gente não, né, eles não fizeram estudo de expressão gênica, de expressão proteica, não dá para saber se, de fato, né, vai haver menos proteína GR nessas células, nesses indivíduos depressivos, porém, tudo indica que essa metilação vai estar gerando, né, levando a uma menor transcrição do NR3C1, tá? Aqui, nesse outro estudo, foi a mesma ideia, a mesma população, né? E eles estudaram a insegurança alimentar e nutricional. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas é um assunto muito atual agora com a pandemia, porque a insegurança alimentar e nutricional, ela vai avaliar se a pessoa já passou fome, a condição, né, da alimentação. Não só se ela já passou fome, mas se ela também tem medo de chegar a passar fome. Porque tem aquelas pessoas que nunca passaram fome, mas que têm medo de não conseguir levar para os seus filhos, né, para sua família, os alimentos. Então, a insegurança alimentar, gente, ela é considerada um fator estressor, tá? Porque imagina você viver constantemente com medo de não conseguir alimentar os seus filhos, não consigo nem imaginar como que essas pessoas se sentem, né? Mas aí, o que esse estudo verificou? Os indivíduos que têm segurança alimentar, eles são mais metilados nessa região promotora do GNR3C1, comparado aos indivíduos que não têm segurança alimentar, tá? Da mesma forma, indivíduos com depressão são mais metilados quando comparados a indivíduos sem depressão, tá? Nesse GNR3C1. E aí esse estudo mostrou que a insegurança alimentar, ela pode estar levando, né, à depressão, e isso pode estar sendo mediado por essa metilação do NR3C1. Então, é como se essa insegurança alimentar, né, levasse a mudanças no gene NR3C1 e estivesse resultando na depressão, né? Então, esse estudo, ele é muito interessante, assim, eu gosto muito de apresentar ele também. Bom, isso tudo, né, que eu falei é a parte inicial, a primeira etapa, né?